Tá tudo ok, tá? Na hora que você quiser começar, fica à vontade. Pode colocar Pessoal, então, Adalberto, vocês vamos já lá. estão vendo a tela aí compartilhada? Positivo. Ok. Sim, tranquilo, tá aparecendo bem. Então tá, fique à vontade, boa palestra, professora. Então, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à Escola Técnica Sequencial e ao convite da Érica. Então, vou falar um pouquinho hoje sobre o câncer pediátrico, pelo menos alguns principais, né? Que quando a gente começa a falar de câncer, tem vários, tanto para adulto quanto pediátrico. Então, vou destacar alguns no decorrer da palestra. Pode seguir, Adalberto. Bom, aqui são os lugares que eu já passei como professora e palestrante de congressos e eventos. Pode passar. Então, eu sou a professora Daiana do Carmo, sou técnica em radiologia, pós-técnica em mamografia, tecnóloga em radiologia, pós-graduada em radioterapia, pós-técnica em dosimetria, mestranda em radioterapia. Hoje atuo no Hospital Santa Marcelina, na área de diagnóstico por imagem, tanto no raio-x quanto no contrastado. Estou na linha de frente, diante dessa pandemia. Sou professora de cursos de capacitação e cursos livres. Faço parte do corpo da Escola ESSA e do 24 de maio. E algumas outras parcerias aí. Pode passar. Então, quando a gente comenta do câncer infantil, segundo o Ministério da Saúde, é a segunda principal causa de morte entre a faixa etária de 1 e 19 anos e é uma doença de difícil identificação no estágio inicial. Muitas das vezes, os sintomas iniciais, eles são confundidos com doenças comuns da infância, como um resfriado ou como uma simples virose. E não é. Alguns sintomas a gente vai ter nódulos, caroços, palidez, a perda de peso excessiva, mudança na visão e nos olhos, e uma febre sem associação com alguma inflamação. Vai ter a ocorrência de febre. Pode passar. Então a gente precisa, primeiramente, antes de mencionar os tipos de câncer pediátrico, mencionar o que é um câncer, né? Então, nós temos células sadias e normais dentro do nosso organismo, havendo uma divisão celular, onde eu tenho a mutação do meu DNA por agentes cancerígenos. A partir disso, vai ter uma reprodução celular de uma forma desordenada, onde no qual pode ocorrer uma alteração celular e essa devida multiplicação, que a gente menciona o quadro de metástase à distância. Pode passar. Pode passar. Então, eu destaquei alguns principais, de acordo com leituras de artigos e até conhecimentos da área. A leucemia linfótica aguda, o tumor de Wilms, retinoblastoma, o linfoma de Hodgkin e não Hodgkin e o neuroblastoma. Pode passar, Adalberto. Então, aqui é um quadro de estatísticas de percentuais desses cânceres, a quantidade que são adquiridas em percentuais. Então, nós temos a leucemia com 25,9%, o tumor de Wilms com 5%, sistema de partes mole 8%, tumores ósseos em 7%, o linfoma em 19% e cânceres no sistema nervoso central de 18,9%. Então, nós temos hoje os mais acometidos, a leucemia e os linfomas, que serão os que eu vou abordar. Pode passar. Então, a leucemia linfótica aguda, conhecida também como LLA, ela acomete cerca de 30% das crianças. E acontece quando os glóbulos brancos, que é o de defesa do organismo dessas crianças, param de exercer a função de defesa e acabam se multiplicando de uma maneira totalmente descontrolada. Os principais sintomas da leucemia linfótica aguda é dor nos ossos e articulações, febre, manchas roxas na pele e palidez.
E se ela é descoberta precocemente, quanto mais cedo melhor, porque a gente está falando de sistema de defesa do organismo, as chances de cura são de mais de 80%. Pode passar. Então, um exemplo de cima são os glóbulos brancos normal, sem nenhum tipo de leucemia, e as plaquetas e os glóbulos vermelhos fazendo as suas atividades normalmente. Já que a leucemia, nós não vamos ter esse sistema de defesa dos glóbulos brancos. Então, vai ter a multiplicação de plaquetas e glóbulos vermelhos, e o meu sistema de defesa não vai me ajudar muito. Pode passar. Já o tumor de Wilms, quando eu fiz a minha pós-graduação, eu ia falar sobre o mesmo. Existem bem poucos artigos mencionando do tumor de Wilms, pelo fato de ser um tumor muito raro. Então, normalmente, ele acomete o funcionamento dos rins. Então, é bastante comum entre 2 e 3 anos de idade. E os principais sintomas é o aumento do volume da região abdominal, aquela barriga bem inchada, urina com sangue e a pressão alta. Como normalmente é diagnosticado esse tumor de Wilms? Normalmente é feita uma ultrassonografia para verificar quais os órgãos que são afetados e as chances de cura são de 90%. Após o exame de imagem, a ultrassonografia nessa criança, o tratamento indicado é a quimioterapia. Aí vai ser fracionada mediante ao tratamento oncológico dessa criança e, se necessário, a retirada do rim. Pode passar. Opa. Então, aqui é um exemplo, né, de uma criança onde a gente pode ver o comprometimento do rim, né, pelo tumor de Wilms. Pode passar. E retinoplastoma, né, como o próprio nome já diz, né, são os cânceres que têm origem nas células que formam a retina. O sintoma mais comum é aquele brilho ocular. O mais comumente que a gente fala é o reflexo de olho de gato. Costuma aparecer sempre em crianças menores de 5 anos de idade. Então é bem comum você ver aquela criança pequenininha com aquele olho de gato, né? E se trata de um retinoplastoma. O diagnóstico é totalmente precoce, né? Então a melhor forma de garantir a cura é a prevenção dos olhos. Então normalmente o tratamento é realizado por meio de quimioterapia e anulação do tumor por laser. Tá? Pode passar. Então, aqui é um exemplo, né, na figura anterior, a de cima, é um olho, né, uma retina já comprometida com esse olho de gato, essa luminosidade, e logo abaixo, o olhinho de gato. Então, eu dei uma procurada também nesse retinoplastoma, falando com pessoas que fazem projeto referente a essa patologia, esse tumor, se acomete só crianças de olhos claros, de olhos escuros, né? Ainda estão em estudo, né? Algumas crianças que eu vi que têm esse tumor, normalmente são crianças de olhos claros, cinza, né? Meio esverdeado, então ainda tem estudos que mencionam, né? Se é porque tem olho claro ou se é porque tem olho escuro. Então ainda está em estudo em relação a isso. O que eu li a respeito é que o olho claro tem uma certa sensibilidade, né, de desenvolver a retinoplastoma. Então ainda é um estudo longo a ser analisado ainda. Pode passar. Linfoma. Né? Então, o linfoma ele afeta os glândulos e os órgãos imunológicos das crianças. Então, geralmente o tumor vai aparecer na região do pescoço, é onde começa a primeira cadeia linfática, tórax e barriga. Os sintomas mais comuns também é aumento do volume abdominal, parecido com o tumor de Wilms, o aumento de tamanho dos linfonodos, então a criança vai começar a reclamar e a mãe vai achar que é uma simples íngua, né, que incha, fica dilatado, mas na verdade pode não ser. A sensação de saciedade e falta de ar ou tosse são os sintomas mais comuns. Pode passar. Só que quando a gente fala de linfoma, a gente subdivide em 2 tipos. Nós temos o linfoma de Hodgkin e não Hodgkin.
Então, o de Röntgen é o câncer do sistema linfático, que vai incluir todo o glândula linfático, toda a cadeia linfática, timo e outros órgãos de defesa do organismo. Já o não Hodgkin é o câncer do sistema linfático mais comum do que o linfoma de Hodgkin, só que é o terceiro em grau de incidência na infância. Então, a gente teve casos de artistas que tiveram linfoma de Hodgkin e não Hodgkin também, né? Janequine, Ana Maria Braga, né? Então, também é comumente presente nas crianças os dois tipos. Pode passar. Então, aí nós dividimos, quando falamos de linfoma de Hodgkin e não Hodgkin, em 5 fases. Então, a primeira fase nós pegamos apenas a região mais alta, né? A região de pescoço, onde começa toda a cadeia linfática. Na região 2, nós pegamos cadeia linfática de pescoço, a parte mais alta e região axilar. Na 3, região de pescoço, axilar e sistema imunológico aí, a parte mais baixa, a cavidade torácica. E no 4, digamos ser o mais grave, pescoço, axila, fígado e até ossos. Pode passar. Neuroplastoma, né? São os tumores que afetam fora do cérebro, né? Que costumam ser diagnosticados nos 2 primeiros anos de vida, mas é mais comum nas glândulas suprarrenais e na região torácica. Então, quando a gente lê neuroplastoma, a gente já vai imaginar que é na cabeça, né? Por causa do neuro na frente. Mas, na verdade, são tumores localizados fora do cérebro e normalmente bem comum nas glândulas suprarrenais e na região torácica. Então, atinge principalmente o abdômen e pode ser confundido com o quê? Com verminoses por causa dos sintomas, que são bem parecidos na criança. Então, para diagnosticar esse neuroplastoma, é preciso fazer uma ultrassonografia, uma tomografia, exames de urina e biópsia. Qual o tratamento que o médico vai utilizar para essa criança? Isso vai depender muito da localização desse tumor, né, já que ele é feito localizado fora do cérebro, né, ou nas glândulas suprarrenais ou região do tórax. Então, o médico vai ter toda a conduta de onde está localizado esse tumor, a idade dessa criança e qual tratamento pode ser incluído de acordo com a idade e o tamanho desse tumor e localização. Quimioterapia, radioterapia concomitante, as duas juntas ou separadamente, cirurgia e até mesmo, em últimos casos e circunstâncias, o transplante de medula. Pode passar. Aqui é um exemplo, então, de um rim de criança, esse bem pequenininho, e esse todo enorme, tomando uma capacidade muito maior que o rim dessa criança, é o neuroplastoma. Pode passar. Pode dar mais 2 cliques aí, Adalberto. Aqui, apenas para sinalizar, é um projeto, né, que a Escola 24 de Maio sempre faz, já estão 3 anos consecutivos em prol de brinquedos, a Associação Tuca, que é uma associação do Santa Marcelina, que trata de crianças e jovens com câncer, onde tem estudo do retinoplastoma. E a gente sempre faz esse trabalho voluntário, sempre arrecadando brinquedos novos e seminovos, e vamos lá doar durante 3 anos, já fazemos isso, né? Porque a criança lida com o tratamento de uma forma totalmente diferenciada de um adulto. Então, isso torna um dia diferente de tratamento e até mesmo um acolhimento totalmente diferenciado. Pode passar? Mais um clique. Então, deixo esse agradecimento, né? Que o sorriso é a manifestação dos lábios, onde os olhos encontram o que o coração procura. Agradeço pela oportunidade, espero que tenha atendido a conhecimento de vocês, né, e acho que é bem válido o conhecimento sobre um câncer pediátrico, apesar de ter vários, eu destaquei os principais, né, então todos dentro de dados estatísticos, INCA, Sociedade de Pediatria, oncologistas, e agradeço a atenção de todos. Obrigado, Érica, e obrigado, Adalberto, pela força aí. Eu que agradeço, professora, parabéns, muito
clara, muito objetiva e bastante esclarecedora em vários aspectos aí, e de extrema importância para a radiologia, sem dúvida, né? O assunto é bem pertinente, sim, é bem importante, bem legal. E deu tudo certo agora, né, professora Daiane? Pois é, de manhã deu tanto problema, né, Adalberto? Imagino como você deve ter ficado super nervosa. Sim. Mas são imprevistos. E agora, Ah, tranquilo, tudo bem. que ótimo. Espero ter atendido aí ao pessoal convidado aí, alunos, amigos, né? Houve uma pergunta aqui, professora, da Rose, se existe câncer de mama pediátrico. Então, o câncer de mama pediátrico ainda tem muitos tabus, né? Normalmente, a grande causa, o que o pessoal menciona sempre é a hereditariedade, né? Então, se a mãe teve, a menina pode ter, e se o pai teve, o menino pode desenvolver tanto o de mama quanto de próstata, né? Mas ainda isso tem muitos estudos ainda, né? Então, quando eu falei com a Érica do assunto, né, a gente acaba estudando, procurando muito mais para poder proporcionar uma palestra de excelência em relação a informações. Mas o de mama ainda feminina, né, nas crianças é bem raro você achar documentários ou artigos referentes ao assunto. É mais esses mesmos que eu mencionei sendo os mais comumente, né, em crianças, né. A leucemia é o que mais realmente ocasiona, né, e depois os linfomas mesmo. De mama, raramente você encontra artigos ou pesquisas referentes ao de mama. Sim. Eu tive um aluno no semestre passado, eu fiquei como orientador de um TCC, e o assunto que eles escolheram foi retinoblastoma. E o estudo, né, o principal material utilizado, assim, foi o próprio aluno, porque ele tem retinoblastoma e ele não tem a córnea do lado direito porque foi retirada. E aí ele me perguntou o que eu achava referente ao assunto e tal, e ele ficou meio apreensivo, né, no início, porque ia expor, né, a vida dele, né. Mas eu apoiei, deixei que ele ficasse livre para escolher, ele e o grupo, e foram bastante felizes. Ficou um trabalho bem legal. Sim, ainda mais porque a gente ouve alguns termos oncológicos e a gente vai assimilar com algumas coisas, né? Então a gente, retinoblastoma, retina, mas algumas linguagens vai te levar, é na cabeça. Não, não é. Né? É na glândula suprarrenal, não, é no abdômen. Então, é bem interessante. O Santa Marcelina, eles têm um projeto de pesquisa em relação a isso, né? De retinoblastoma muito grande, né? Então, a gente sempre atende o paciente também com retinoblastoma, né? Então, eles já sabem, né? Ah, olhinho de gato. Ah, agora a luz do raio-x vai bater em mim e vai brilhar mais, tia. Eles falam assim, né? Então, ainda tem estudos, né? Se é o olho muito claro, que é o mais propenso, se é o escuro, né? Tem a questão da dilatação também, quando vai fazer algum exame de vista, tem uma alta dilatação, o olho mais claro do que o escuro, tem uma facilidade maior, demora mais. Então, tem um estudo bem avançado em relação a isso também, principalmente por acometer a visão, né, da criança, né? Então, tem estudos. Professor Adalberto, tudo bem? Oi, sou eu. É o Patriota. Oi, Patriota. E eu paguei mó mico esse dia com esse seu aluno. Eu fui visitar a apresentação e eu passei na bancada, né? E aí perguntando, e aí eu perguntei por que ele estava com aquele tampão. E aí ele me explicou tudo, as cirurgias, as várias cirurgias que ele fez, e foi muito bacana, porque até então eu também não conhecia. E aí ele me explicou muito detalhadamente, e assim, hoje com a aula ficou muito mais rico, foi bem bacana. Mas eu paguei um mico feio, viu? Foi bem... Bacana essa iniciativa dele, porque ele foi o protagonista, né? Eu não esperava que seria real, né? Então, eu fiquei bastante surpreso também, mas foi bem bacana. Legal.
Professora Dayana, Felipe, tudo bem? Boa noite. Tudo, doutor Felipe, prazer. Prazer é meu. Sempre uma boa surpresa te encontrar, né? Tá sempre se Ótimo. aprimorando, sempre bem. Uma aula muito bem definida, o conteúdo tá ótimo. Eu agora retomando meus trabalhos na radioterapia, né? Minha especialidade Ótimo. é o câncer pediátrico e agora vou voltar nos planejamentos. E aí foi uma volta ao passado que logo será um presente e agradeço muito aí as suas explicações, o seu discernimento, né? E parabenizar, né? Claro, por todo o seu desempenho, pelo seu empenho, né? Em estar sempre estudando, se aprimorando. Você é um exemplo aí para todos, tá? Que todos se espelhem aí em todo o seu esforço aí e perceba o quanto é importante gostar da área em que se trabalha, né? Você é um exemplo claro disso. Parabéns, viu? Boa aula. Obrigada, doutor Felipe. Imagine, eu que agradeço. Parabéns, professora. Obrigado. Mas as 34 áreas, que eles vão atuar, eles têm que fazer isso, eles têm que fazer pós-graduação para atuar. Aí eu falei, por que vocês não... Mais perguntas? Professora, teve uma aqui que está como nome de PED-SOU. No caso de retinoblastoma, utiliza-se radioterapia? É uma pergunta. Existem riscos de perda da visão? Bom, segundo alguns estudos, utiliza a radioterapia, mas de uma forma mais a laser, então é outro formato, a não ser radioterapia, né? Agora me passou despercebido o nome realmente certo, mas são procedimentos realizados a laser, né? Com sedativo, colírio sedativo, enfim. De perder a vista, não. Nós temos eu vejo crianças que passam por mim que tratam retinoblastoma, né? E acabam tendo a visão, né? Não é uma perda de visão 100%, não. Até nos artigos mesmo que encontra sobre retinoblastoma, né? Então tem todo um apanhado, um cuidado exatamente com essa preocupação de perda da visão dessa criança. Então não corre o risco de perda de visão. O Dr. Felipe pode acrescentar alguma coisa aí, caso esteja falando algo que não seja conveniente. Mas até onde eu li, não tem esse risco de perder a vista. E não é radioterapia, é um outro procedimento que é feito a laser, com sedativo na vista. Então, é um outro procedimento aí com a ideia de a enxergar, né? Não perder a vista. Professora, boa noite. Em relação ao que a senhora acabou de dizer, ele não perde a vista, mas ele vai ter que ter um auxílio? Auxílio em qual sentido? Por exemplo, ele vai ter que usar óculos? Então, isso depende muito do grau, né, desse retinoblastoma, né? Então, ele acaba tendo um acompanhamento totalmente diferenciado, né? Então, vai ser feito exames com uma frequência igual a um paciente oncológico adulto, né? Então, vai ser feito exame de fundo de olho, exame da retina. Então, é feito um acompanhamento totalmente diferenciado com essa criança também. Normalmente ele anda com tampão na vista para não expor muito a luz do sol, né? Principalmente por causa da sensibilidade da retina. Então vai ter todos esses cuidados maiores aí. Entendi. Obrigada. De nada. Tem outra Professor, aqui, né? que é Diga. Adalberto. Estão me ouvindo? Oi, sim, está. A Érica está falando aqui comigo pelo WhatsApp. O Renato, ele vai se atrasar um pouquinho, e então a gente tem um tempo maior, então seria interessante que a professora, ou o doutor Felipe também, a gente possa aí estar conversando, esclarecendo mais algumas dúvidas. A gente tem um tempo maior, tá bom, professora? Fique à vontade. Tá bom, obrigado.
Tem mais pergunta Eu que aqui, né, agradeço. que eu tô vendo, né, Adalberto? Sim, vamos lá. Eu só vou dar uma acrescentada na questão do retinoblastoma, como colocou a professora, porque vai depender muito do estadio da doença e do que a gente pode preservar do globo ocular, tá? Vai depender muito Exatamente. do planejamento. Nós temos tratamentos que vão depender da extensão da doença, né? Mas temos ainda a quimioterapia para uso no retinoblastoma, nós temos também a termoterapia, que nós Exatamente. né? Temos a Sim, radioterapia, mas depende também do estadio, né? Que a gente vai sim. utilizar nessas condições. E no caso da laser, né? Que é a laser terapia, nós fazemos a fotocoagulação e tem dado bons resultados. Bons resultados, exatamente. Tem preservado o globo ocular. Ao final do tratamento, pode acontecer, sim, de precisar de uma correção, né, da visão, mas não necessariamente por causa da doença, tá? Porque como há uma melhoria da visão com o tratamento, né, aquelas correções normais que nós faríamos para uma pessoa cometida da doença, ou não, né, elas vão se dar sequência. Então, se há necessidade de uso de óculos, né, o óculos é mais recomendado do que uma lente de contato, até por conta do A processo, claridade, né, também. né, e todo o cuidado que você tem que ter, como a professora coloca, com relação ao excesso de exposição de luz, né, porque aumenta bastante a fotossensibilidade do globo, né, isso durante e pós-tratamento. Se é isso que eu posso acrescentar para a professora, mas excelente da forma que ela colocou. Só lembrar para a professora, né, que ela me pediu, que é a fotocoagulação para o retinoblastoma que nós fazemos. Professor, uma pergunta. Tem um slide que eu vi que me chamou a atenção, daquele tumor no rim daquela criança, né? Tem mais ou menos a informação da idade da criança e mais ou menos em que tempo levou-se para o tumor ficar daquele tamanho? Não, na verdade isso pode desenvolver, né, como eu passei, mas assim, idade, não tem uma idade assim estipulada, ele vai ter 6 anos, pode desenvolver, não. Infelizmente, esses tumores pediátricos, eles não têm uma faixa etária fechada, né, para o acontecimento e a multiplicação dessas células tumorais, né. Então, não tem uma data e nem um tamanho, né, específico, né, porque para cada tratamento vai ter a sua particularidade de acordo com o tamanho da lesão, a quantidade, né, de tumor, onde ela está realmente localizada. Obrigado. Tá. Tem mais perguntas, né? Estou vendo aqui descendo pelo celular. A Rose perguntou se corre o risco do câncer voltar mais agressivo, mesmo sabendo que a criança ainda está em desenvolvimento. Tem, né? Na verdade, tudo que a gente está em desenvolvimento, né, pode voltar de uma outra forma após um tratamento, né? Normalmente, os retornos de cânceres, normalmente, tanto no adulto quanto na criança, acaba se tornando agressivo, né, no retorno, né? Que se trata de um tumor secundário aí, ocorrente do primário, né? Então, sempre pode ocorrer tanto para o adulto quanto para a criança. Legal. O Paulo Fernando fez uma pergunta. Se a mãe tiver câncer de mama, o filho não tem? Ele só tem se o pai tiver? É isso? Não, na verdade, isso entra na questão genética, né? Hereditariedade, como a gente sempre diz, né? Então, um dos fatores para